Então aí, apostila, página 280, galerinha. Vamos ver o que tem nessa apostila, meu Deus do céu, o que será que é? Hoje nós vamos estudar a parte de gramática da nossa apostila de linguagens, né? A nossa apostila de linguagens ela é dividida em redação, que é a análise do texto, estudo do texto, que nós vamos trabalhar isso na quinta-feira, e a parte de gramática. E hoje nós vamos aprender uma família nova, uma família de palavras novas, né? As palavras, elas são divididas em classes. A gente tem aí o substantivo, a gente tem os adjetivos, os pronomes, os numerais, os verbos e os advérbios, que nós vamos começar a estudar hoje. Beleza? Então, na apostila 280, ela começa assim, ó. Estudo da língua, classe de palavras. Considere a frase a seguir. Muita atenção para a gente já ir começando a completar a nossa apostila juntos, tá bom? E, tio, não tem uma apostila. O que eu faço? Você vai fazer no seu caderno, tá bom? Porque isso também já está contando como a nossa atividade diária da aula. Esse também? Oi? Esse daqui vai contar como atividade diária também. Aquilo que você tem que me entregar depois, lá aqui no Classroom, que eu já abri. Aqui, ó. Ele dá para ver, depois eu mostro para você. Falou? Então, estudo da língua, classe de palavras. Vamos considerar, analisar essa frase aqui, ó. Essa lenda sertaneja sempre assombra a noite escura. Reescreva a frase passando para o plural e observe as transformações que ocorrerão com as palavras. Então vamos pegar essa frase aqui. Essa lenda sertaneja sempre assombra a noite escura. Vamos passar essa frase para o plural? Todo mundo junto? Como é que vai ficar? E aí? Essa lenda sertaneja sempre assombra a noite escura. A palavra essa fica como? Essas lendas sertanejas sempre Essas noites escuras. Essas lendas sertanejas. Essas lendas sertanejas sempre assombram as noites escuras. Muito bem. Então vamos anotar isso aí tudo no plural. Fica assim, ó. Essas lendas sertanejas sempre assombram as noites escuras. Vamos colocar aí no plural. É a primeira parte da nossa análise, né? Nós estamos fazendo uma análise aqui. Todo mundo foi? Essas lendas sertanejas sempre assombram as noites escuras. E aí, no ponto 2, tá assim, ó. Qual foi a única palavra que não sofreu alteração alguma? E por que você acha que isso aconteceu? Sempre. Sempre. Não foi a palavra sempre? Todas as outras foram para o plural. Essas lendas sertanejas assombram as noites escuras. Então, a única palavrinha dessas que não sofreu nenhuma alteração foi a palavra sempre. E agora, por quê? Por que você acha? Isso agora, o que você acha? Tá? Não tem certo, não tem errado. É aquilo que você acha. Tá bom? Por que você acha que essas palavras, essa palavra sempre não sofreu alteração? Por que você acha? Ela não sofreu alteração de plural, nem sofreria alteração de gênero, masculino, feminino. Por quê? O que vocês acham? Me diga. Acho que porque se tirasse ela não ia fazer falta. Será que porque se tirasse a sertaneja, a sombra a noite escura? É uma informação, né? Mas para a Júlia essa informação não é muito necessária, pode ser retirada. Mas será que é por isso que ela não sofre alteração nem de número, nem de gênero? Alguém? Não tem certo nem errado. Ela não tem gênero e nem número? Também. As suas duas respostas... Sempre não tem gênero, tá? As suas duas respostas estavam corretas. Primeiro que também não é uma informação muito crucial, isso não deixa de estar certo, mas a sua segunda resposta foi bem mais coerente. Porque não tem gênero e não tem número, né? Essa palavra não tem gênero e não tem número, as outras têm.
essas eu posso variar em gênero e número. A única que eu não posso variar em gênero ali é a sombra, né? Porque é um verbo, mas eu posso variar em número. Fica assombram. Beleza? E outras palavrinhas também que não tem gênero, mas tem número, tem plural. Mas a palavra sempre é uma palavra que a gente não consegue passar para o plural. E também não conseguimos passar para o feminino, para o masculino, porque ela é uma palavra que nós vamos chamar de invariável, que nós vamos ver para frente, tá? Agora, na frase, o que a palavra sempre indica em relação à ação de assombrar? Tá escrito assim, ó. Essa lenda sertaneja sempre assombra a noite escura. Esse sempre tem uma noção de quê? De modo, como assombra, de tempo, quando assombra, de causa, porque assombra, de lugar, onde assombra, de companhia com quem assombra. E aí? Você acha que esse sempre está dando uma ideia de quê? Uma ideia de modo, uma ideia de tempo, de causa, de lugar ou de companhia? Tá escrito assim, ó, essa lenda urbana sempre assombra a noite escura. Não, é porque sempre não é uma pessoa, nem nenhum bicho, né? Alguma coisa assim. É verdade. Então é o quê? Esse sempre tá me dando ideia de quê? É só um substantivo, né? É uma classe de palavras. Ou Uma que não é um palavra, substantivo. Mas a ideia dele, vamos pensar só na ideia que ele está trazendo. Eu estou falando assim, ó. Se fosse assim, ó, o Pedro sempre chega atrasado. Que não é o caso, né? Óbvio. Ah, ele todas as vezes chega atrasado. Todas as vezes. Então isso tem uma ideia de quê? Poxa, toda vez eu chego atrasado. Fiquei até triste agora. Todo dia tu chega atrasado. Sempre chega atrasado. Isso é a ideia de quê? Tempo. Muito bem, tempo. Olha só, você digo assim, ó. Caraca, essa lenda urbana, não sei qual é a lenda urbana, não sei se é o lobisomem, não sei se é o chupacabra, ou se é o saci, eu sei que sempre assombra a noite escura. Ou seja, toda vez ele assombra, todo dia assombra, sempre assombra. A ideia que eu estou trazendo ali é uma ideia de tempo, tá bom? Isso a gente consegue interpretar antes de conhecer o que é realmente um advérbio, ou o que é essa palavrinha sempre. A gente tem que saber que a gente sempre utilizou e sempre utilizaremos os advérbios, que é o nome dessa família de palavras que nós vamos conhecer hoje. Mas antes de conhecer, a gente tem que saber que a gente já usava ela, já fazia ela pra caramba, já colocava em todas as nossas falas, nas nossas conversas, nas nossas mensagens de Instagram, mensagens de WhatsApp, só que a gente nem conhecia, nem sabia sobre ela, tá bom? Mas depois que eu falei, vocês conseguem perceber que esse sempre indica uma relação de tempo? Todo mundo concorda ou não? Professor, achei difícil. Todo mundo conseguiu perceber? Aham. Então, ótimo. Ótimo, ótimo. Há em língua portuguesa 10 classes de palavras. Ela se subdivide em classes variáveis e classes invariáveis. Quais são as variáveis? São as palavras que alteram sua forma para indicar gênero masculino e feminino e número singular e plural, ou modo, tempo, pessoa e aspecto, né? Ao pluralizar a frase, essa lenda sertaneja sempre assombra a noite escura, você flexionou todas as palavras que admitem variação. Então, o que é uma classe de palavra variável? É bom você marcar assim, ó, variável, puxar uma seta aí. O que é? Variável? Ah, variável é quando... Pera, é uma classe de palavra que é, por exemplo, um ser vivo ou um verbo, porque daí dá pra variar ele, né? Isso, exatamente, Pedro. O que você falou é certo. É um ser vivo, ou é um objeto, ou é um verbo. Eu consigo variar. Eu consigo colocar essa palavra no singular ou no plural. Eu consigo colocar essa palavra trocar do gênero masculino para o feminino. Mas não são todas as palavras na língua portuguesa que eu posso fazer isso. Só algumas, tá bom? Olha só, a gente quando foi passar para o plural a frase essa lenda sertaneja sempre assombra a noite escura, ficou assim, ó. Lenda virou lendas. Noite virou noite. Porque essas palavras são substantivos, tá bom? Agora, o a virou as. Por quê?
porque ela foi para o plural e ela é um artigo. O verbo assombra se transformou em Na palavra assombro. sempre assombra, é porque eu não consigo fazer isso. A palavra sempre assombra é o modo dela, não é? Não, é o tempo. Ela assombra todo Ah, dia, tempo. todo momento, toda hora. Ah, é verdade, não tinha percebido Tá isso. bom? É só a gente trocar por uma outra ideia. Ah, será que a ideia de modo é como ela assombra? Se eu falasse assim, ó, essa lenda assombra assustadoramente a população. Esse assustadoramente é tempo? Não. É o modo como ele assusta. Assusta de qualquer forma? Não. Assusta assombrosamente ou terrivelmente. Tá vendo como é a diferença de modo para tempo? Modo é a maneira como aquilo acontece. Tá bom? Agora, o tempo não. Tudo bem? Tempo é a ideia de tempo mesmo, de que aconteceu agora, que aconteceu ontem, que acontece sempre. Tudo bem, Pedrão? Beleza. Beleza. O verbo assombra passou a ser assombram. Por quê? Porque o verbo pode variar. Agora deixa eu perguntar para vocês o seguinte: o verbo, ele varia em gênero? Sim ou não? Alguns. Em gênero? Existe verbo do gênero masculino e verbo do gênero feminino? Uhum. Não, não existe não. Por quê? Oxi. Porque os verbos não variam em gênero. Eles variam em número só. Não existe verbo do gênero masculino e verbo do gênero feminino. Eles são o que a gente chama de sem classificação de gênero, tá bom? Então os verbos, a classe de palavras chamada verbos, elas só variam em número, né? Em outras coisinhas mais que a gente já estudou, né? Mas em número. Essa virou essas porque é um Mas pronome. tipo assim, ela precisa, ele. É uma verdade, né? Ela precisa, ele precisa. Não tem concordância de gênero. Tá bom, Julinha? E os adjetivos? Sertaneja virou sertanejas. E escura virou escuras. Então, todas essas palavras, elas variaram por quê? Porque o substantivo, o artigo, o verbo, o pronome e o adjetivo, elas são classificadas como classe de palavras variáveis, tá bom? E aí, vamos continuar. A frase não tinha um numeral. Se tivesse, ele também poderia ser pluralizado, como acontece com primeiro, primeira, primeiros, primeiras. O numeral também pode ser pluralizado. Agora, as classes de palavras invariáveis. Falou? Puxa uma seta para invariáveis. Bota teu marca-texto aí em invariáveis para a gente observar o que vai dizer sobre as classes de palavras invariáveis. Palavras invariáveis, né? Palavras que não... Peraí que tem uma mensagem. Eu vou colocar, Gabi, no Classroom. Vou colocar assim, essa aula está sendo gravada, eu vou deixar lá para vocês. Deixa eu até ver se é do nono ano, já foi gravada, já foi. Eu vou colocar essa aula gravada para vocês, tá bom? Então, se travar, não tem problema, que vai estar lá disponível. Beleza? Professor, Oi? tá vendo esse pontinho aqui? Que tem essas perguntas aqui, modo como sombra, essas coisas? Ah, Eu não ouvi o senhor falando essa questão. Você pode Posso. falar qual é, porque eu não consegui? isso aqui a gente tinha lá no comecinho que perceber o que esse sempre estava indicando. Será que esse sempre está indicando tempo, está indicando modo, está indicando lugar? E aí, a apostila colocou essas perguntas aqui depois desse traço, modo, como a sombra, para ajudar a gente a descobrir se era modo, se era tempo, se era causa, se era lugar ou se era companhia. Tá bom? Mas eu vou falar disso aqui para vocês lá embaixo, nos advérbios interrogativos. Para a gente descobrir... Não era para responder, não? Oi? Então não é para responder, não? Não, então, a resposta era o quê? Era tempo. Era para botar um tempo aqui. Mas eu vou falar sobre os advérbios interrogativos. Vou explicar como a gente faz pergunta para o advérbio para descobrir o que ele é. Então, aqui nos invariáveis, você puxa uma seta, tá bom? Puxa uma seta, faz uma marcação para você nunca esquecer. Invariáveis, palavras que não alteram a forma ao combinar-se com outras palavras. Elas não têm flexões de gênero ou de número e permanecem imutáveis na frase. É por isso que, ao pluralizar a frase,
a palavra sempre permaneceu sem alteração. Ela é um advérbio. Então, os advérbios, diferente dos substantivos, diferente dos artigos, diferente dos verbos, dos pronomes, dos adjetivos e dos numerais, elas são classes de palavras que não têm alteração na desinência, nas suas desinências, desinência de gênero ou desinência de número. Elas sempre vão ser escritas daquela forma. Então, olha só, se eu tenho 10 classes de palavras, são 10. Variáveis, substantivo, artigo, adjetivo, pronomes, verbos e numerais. 6 são variáveis. Quantas são invariáveis? 10 menos 6 dá quanto? 4. 4 classes de palavras são invariáveis. Uma delas que nós vamos estudar é o advérbio. Beleza, gente? Então, pegou qual é a diferença de variável e invariável? Deu para entender? Peguei. Show de bola. Variáveis são aquelas classes de palavras que têm alteração, que vai para o masculino, vai para o plural, vai para o feminino, vai para o feminino. As variáveis, elas são só palavras que não podem por exemplo, não pode se flexionar em número, gênero, essas coisas, né? Isso aí. Beleza? Então é o seguinte, nós vamos agora para a página 281, só que o nosso tempo está terminando. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma nova aba do Zoom lá no Classroom. Tá bom, gente? Então pega lá que a gente volta para continuar falando sobre os advérbios. Tudo bem?